Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre alguns dos principais males do século XXI: depressão, ansiedade, burnout, estresse e por aí afora. E vamos falar também, principalmente, sobre a, a- o setor, a parte que é mais atingida, que está sendo mais atingida hoje por esses males, que é o pessoal mais jovem. Para isso, nós convidamos a doutora Maria Carolina Tomé, professora de psicologia no Unipac e psicóloga escolar no Sistema Gabarito de Ensino. Carolina, é um prazer muito grande tê-la aqui em nosso Doses de Saúde. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. A gente vai discutir um tema essencial, né? É muito importante, sim. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. As principais doenças do século XXI são resultados das mudanças no estilo de vida, avanço de tecnologia e globalização. Nós vamos falar aqui sobre algumas das principais doenças que afetam a saúde física e, principalmente, a mental. Carolina, para ser classificada como depressão, a doença precisa reunir alguns sintomas. Quais são eles? Isso é muito importante, porque o que caracteriza um transtorno emocional e mental é qual o impacto e o prejuízo daquilo, né, desses sintomas na vida das pessoas. Uhum. Eh, E isso está havendo uma confusão muito pelo acesso que nós estamos tendo hoje às discussões sobre as Sim, questões mentais e emocionais que vêm pela via da internet. Então as pessoas se autodiagnosticam, né? Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, mas esse diagnóstico é muito complexo. Porque o psiquiatra, né? Principalmente o diagnóstico é feito por um psiquiatra, aham, ele vai acompanhar até que ponto aquele entristecimento, né, aquela desmotivação, aquele não desejo de vida está impactando no trabalho, nas relações de afeto, nas relações familiares, né, nas motivações para os hobbies, para todas as vivências é de um perda ser de humano. interesse, né, A nas perda atividades. generalizada de interesse, o prejuízo que isso gera na vida financeira, na vida amorosa. Então, são essas nuances que um Uhum. psiquiatra vai analisar. E a ansiedade também, porque a princípio a ansiedade ela é um mecanismo importante, né? Ela nos protege, ela nos Uhum. faz controlar algumas ações antes da gente, né, Tomar atitude, né? realizá-las. É. Agora, o transtorno generalizado de ansiedade é quando aquela vivência gera muito prejuízo na nossa capacidade de viver. Uhum. É vinculada a uma angústia, geralmente também vinculada à depressão. Então, essa pessoa perde a capacidade de viver de maneira plena. Então, seria mais ou menos por aí que o diagnóstico ele é feito, por meio de entrevista, né, de acompanhamento, de Uhum. observação, né, o psicólogo também por meio das sessões, mas é um diagnóstico complexo. E Entendo. assim, eh, todo mundo fica triste, né, nós temos Sim, vivências muito tristes, inclusive de luto, de grandes perdas, né, às vezes quando a gente no perde um dia a dia, né? trabalho. Então, ficar triste é um processo comum ao humano, eh, mas essa tristeza uma hora passa, né, ou pelo menos ela fica mais controlada, a É. gente Uhum. consegue articular isso na rotina. Esses sintomas, Carolina, são notados com mais frequência no pessoal mais jovem? No estudante ainda? Você, por exemplo, que trabalha no gabarito, que tem Uhum, um exército, né, de uhum. crianças lá, uma multidão. E você deve notar, deve conviver com muitos casos desse modelo, vamos dizer Sim, assim. sim. Como é que você avalia isso junto à nossa juventude? O que acontece, tanto com as crianças quanto com os jovens, é que a família tende a não olhar para a situação como uma situação importante. Então, o início do adoecimento mental, ele é no finalzinho, ele é mais possível de ser
investigado, diagnosticado entre o final da infância e o começo da adolescência. Uhum. Mas o que acontece é que essa investigação ela demora a acontecer, né? As questões mentais elas ainda são carregadas de muito tabu. Então sempre se pensa assim, a fase, ele está na adolescência, ele está. Quantos adolescentes não ficam trancados dentro do quarto e os pais falam assim, E uma ele é hora passa. assim, isso uma hora passa. Nossa, como ele tá chato, como ele tá difícil, como ele tá agressivo, ele não tem amigo, né? Ou com ações, atitudes muito violentas. Então, as famílias e às vezes a escola também não sinaliza isso. São tipos de comportamento que a criança, o jovem, às vezes ele está ali pedindo socorro, né? Exatamente. É uma forma dele pedir Uhum. socorro. Ele não sabe verbalizar aquilo que ele está sentindo. Porque realmente ele não sabe. É. Né? Como ele está desenvolvendo a própria identidade, a própria percepção dele Sim. mesmo, ele não sabe o que ele está sentindo. E eu acho que é difícil para a gente, que é adulto também. Né? Para os meus alunos, eu falo que eu me tornei psicóloga o dia que uma professora, quase no final do curso, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque demorou para eu entender qual que é a nossa função. Ela perguntou assim para mim, o que você está sentindo agora? Eu estava incomodada na hora. Eu tinha um incômodo, mas eu não sei o que eu estou sentindo. Na hora que ela perguntou, eu falei, não sei. Agora você imagina, eu tinha 20 e tantos anos, você imagina para um menino de 15, de 13, 12 anos, né? Esse é um exercício que nós adultos precisamos fazer, ou antecipar. A tecnologia, vamos dizer assim, os iPhones da vida, impactam muito nessa questão de socialização dos meninos, dos mais jovens? Orley, eu estava lendo uma matéria que eu acho que é muito sério. Que bom que a gente vai poder falar disso agora. Nós estamos negligenciando o impacto que a pandemia teve. Tá todo mundo assim, passou já, esse negócio já passou, a gente já... A sequela está aí, né? Nossa, mas vívida, em carne viva. Os meninos ficaram dentro de casa e a única via que eles tinham para se relacionar com o mundo era o celular. Né? Eu estava vendo uma matéria também, eu fiquei assustadíssima, a questão da inteligência artificial, que as pessoas já estão namorando, né, por inteligência. Sim. Meu Deus, mas como é que é isso? Porque conviver virtualmente é mais simples, a meu ver. Não sei como você percebe isso, mas para mim assim, é mais simples, porque é um ambiente que eu cansei de conversar, eu paro de jogar, eu não gostei dessa menina, não vou conversar mais com ela, mas a vida real ela é mais difícil, ela é mais combativa, ela é mais conflitiva. Olho, né? E essas habilidades foram perdidas. Uhum. E volto a dizer, não foram só as crianças que perderam, não. Nós, adultos, perdemos também. A gente nota até hoje, né, sequela, não só física também, mas principalmente mental, desse pessoal do pós-Covid, né, que foi uma tristeza, coisa horrorosa, mas tem ainda seus sintomas por aí. Tem muitos sintomas. A gente teve a oportunidade, né, já de conversar. Você estava se baseando, trouxe aquele livro A Geração Ansiosa. Isso. E ela traz dados, aquele livro traz dados muito relevantes. E o que ele diz é que a partir do uso do smartphone, houve um crescimento assustador no adoecimento mental de crianças e jovens. Né? E aí ele traz essa hipótese que é por conta dos smartphones. O autor, inclusive, ele sugere, né, naquele livro, que inclusive até sugira aos pais que vão até a livraria, adquiram, então pela internet mesmo, pode adquirir, o Geração Ansiosa. Sim, esqueci o nome do... o Jonathan Haidt. Jonathan Haidt, o livro foi premiado pelo Washington Post, parece, New York Times, uma coisa assim. Acho que é o New York Times.
muito interessante, que inclusive ele aconselha ali que os pais liberem os iPhones da vida, né, só após os 14 anos, por Sim, aí. é. É um pouco radical, É mas, radical, né, mas eu acho que ele, enquanto cientista, tem que sinalizar isso. Tem uma sim, entrevista dele muito interessante também, se não me engano, é no Roda Viva. Se a pessoa não conseguir ler o livro, ele faz um resumão nesse programa. É bem, bem interessante. Por que que eu falo isso? Porque eu acho que as famílias estão precisando ter referência, Olê. sim. Elas estão bem angustiadas, né, com relação ao que eu faço, com quantos anos eu dou um celular, Uhum. que tipo de acesso meu filho pode ter. E assim, tem muita pesquisa já sendo feita para as famílias terem essa tranquilidade de, não é esse momento. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A gente sabe que tudo muda, né? Os comportamentos mudam, é coisa da vida, coisa do universo. Aqueles ensinamentos que eu falo eu, na minha época, a gente recebia nas escolas era o SPB, né, Organização Social Sim. Política do Brasil, tinha Aham. aquelas regras básicas de moral, bons costumes, ética e por aí vai, né? Do bom dia, do boa tarde, do boa noite, por favor, muito Sim. obrigado. Aham. Que isso sumiu, né, gente? Uhum. E muitos pais, eu já notei isso aqui, já inclusive com conversa anterior com você, com colegas seus também, a gente debatendo esse tipo de problema, muitos pais delegam aos professores a obrigação, vamos dizer assim, de educar, Uhum. né? Enquanto que, na verdade, a educação é deles, Sim. é dentro de casa, e essa parte de química, física, matemática e ciências, de modo geral, é lá na escola. Uhum. Como é que você vê isso? Eh, eu concordo. Eu acho que existe. Eu gosto de fazer uma lógica que, assim, quando uma imagem, Hum, que é quando uma criança nasce, a família faz o quarto, né? Faz toda uma decoração. E para aquela família, aquela criança é o centro. Centro sim, no sentido de ela é o ser humano importante ali naqueles vínculos. Só que quando essa criança ela entra para a escola, ela vai participar do coletivo. Ela faz parte de um coletivo. Então, ela não é mais, eu brinco, eu uso a palavra, mais o rei da casa. Ela é mais uma das uhum, crianças. Então, aqui na casa, eu acredito, a minha percepção, de que os valores básicos daquela família, os valores familiares, os valores religiosos, os valores de conduta, eles têm que ser construídos aqui. A sim, base dessa criança de educação, ela é da família. Não tem como, né? Até porque ela se constrói ali como pessoa, né? Fisicamente, biologicamente, espiritualmente, enfim, emocionalmente. Aí, mas na hora que ela entra na escola, vamos pegar um menino lá com os meus meninos de educação infantil. hum, Eles têm uma aprendizagem na escola. A família, a grande maioria das famílias educa, orienta. Mas pode ser que na hora que ele entre aqui no coletivo, ele morda uma criança. sim, Então, eu acredito que a escola também é um lugar de construção
de valor, mas coletiva. Eu não posso achar que eu vou ensinar a base de formação para um... Pode ser um não. polimento, né? Assim, na minha concepção, se um aluno se acha num direito de agredir um professor, tem alguma coisa aqui que não foi feita, né? Porque eu fico vendo a grande maioria das crianças não faria isso. Porque foi ensinada a elas que a gente respeita as pessoas, que mesmo se a gente estiver contrariado, a gente tem um jeito de falar, tem um tom de falar, mas tem outras que não. São coisas que aprendem em casa, né? Na mesa ali Sim, da família exatamente. reunida, né? Que é aquela coisa do pai, da mãe falar, olha, o que você fez não é assim, você não fale assim com esse tom, aqui o jeito que você falou do coleguinha não foi legal, você feriu seu coleguinha, você chateou, né? Como é que você acha que ele se sentiu? Mas a escola também precisa. Hoje não tem mais jeito. Uma aluna minha me fez essa pergunta, falou, Carol, você não acha que é a família que tem que fazer isso? Eu respondi exatamente isso que eu te respondi. Mas diante do cenário que a gente tem hoje, de adoecimento das crianças e dos jovens, de questões de bullying, cyberbullying, de questões de preconceito, racismo, homofobia, que elas pulsam dentro da escola, e a gente, como educador, não tem mais como se eximir disso. Mas eu vou tratar disso no coletivo, né? Assim, essas discussões elas precisam acontecer dentro da escola, mas é numa outra perspectiva. Claro. Voltando um pouquinho no hate, no geração ansiosa, agora é lei, né? Proibido celular em escola, essa coisa toda. O Gabarito já vinha adotando isso com um certo tempo. Inclusive, eu conversei aqui com o professor Júlio Abdala. Ele contou, ele falou que ia fazer aquilo. A gente até brincou. Eu falei, Júlio, é uma barra pesada. Ele falou, mas tem que ser, porque não dá, não sei o quê e tudo tal. Como é que está isso lá? Porque o Gabarito, vamos dizer, é um recorte, né, do que tem por aí, né, das escolas. A gente estava muito ansioso para ver como é que iria ser. Sim. Porque os meninos estão bem viciados, né, em celular e a gente percebia, principalmente os professores... Principalmente pós-pandemia, né, aquela coisa que você explicou muito bem aqui. E os professores contam que é como se eles ficassem, sabe, verificando o tempo inteiro se um vínculo meio doentio com aquela tecnologia. Às vezes nem ninguém não ligava, mas é uma relação muito desadaptada com o aparelho. E a gente tem se surpreendido, assim, porque é isso, né? Quando o adulto assume o seu papel e fala, olha, não é para usar. Logicamente, tem alguns alunos que ainda tentam burlar, mas que também faz parte da juventude, né? Mas tem funcionado muito. E os pais, como os pais viram essa lei, vamos dizer assim? A maioria dos pais comprou a briga com a gente, porque também estão muito preocupados. Mas tem algumas famílias resistentes, né? As famílias resistentes, elas alegam que precisam ter o contato com o aluno para se comunicar, então que ele precisaria do celular. Eu acho que é isso. Nós também estamos muito embrincados nessa questão tecnológica, né? A família fica insegura, então cabe à escola fazer essas negociações, né? E é uma parte do tempo só, né? Não é? Essa questão de segurança também, se a criança está numa escola, é uma escola bacana, tudo e tal, ali está seguro. Sim, né? É uma ansiedade, né, da família, de que eu tenho que estar com contato. O aluno precisa falar, ele liga, a coordenadora liga, a recepcionista liga, mas tem caminhado bem. Tem caminhado bem com uma outra situação que a gente precisa mediar. A gente fala sempre aqui que discutimos sobre isso agora há pouco tempo com duas médicas aqui tratando assuntos físicos sobre, por exemplo, depressão, ansiedade, estresse, burnout e tudo mais tem tratamento, claro. Agora, num país como o nosso, onde
a classe mais pobre, menos abastada, mais sacrificada financeiramente, não tem essa disponibilidade. Uberlândia é um caso à parte, que Uberlândia Sim, é muitíssimo bem servida na parte de saúde, sim. a gente sabe disso, você, Sim. inclusive, já comentamos sobre isso, mas nem tudo é assim. Como que o pobre, vamos dizer, o pobre, ele trata essa questão de ansiedade, de estresse e tudo mais? Porque hoje ninguém vive sem estresse, né? Uhum. E também passou aquela fase, né, de o cara parecer meio estressado, não sei o quê, nervoso. Eu falei, isso é falta de serviço, estresse é frescura. É. Não é por aí, né? Olha, as questões de saúde mental, elas são um problema de saúde pública, que de maneira geral nós ainda vamos ter que resolver. Então, o mecanismo de acolhimento de qualquer pessoa deveria ser o acesso a profissionais de saúde mental, então a psicólogos e psiquiatras. Então, existe um caminho hoje na saúde pública, né, os CAPs, CRAS, que acolhem essas pessoas e encaminham, né, para as UAS. Então, tem um processo. Só que o que acontece? O contingente ele é enorme, é muita gente em sofrimento. Então, nós ainda estamos no caminho de pensar como que nós vamos organizar isso. Mas a gente pode pensar em prevenção, que também é um Sim. caminho. É. Né? Então, eu gosto muito quando eu vou no Parque do Sabiá, por exemplo, e tem aquelas aulas de ginástica, tem o pessoal jogando bola, tem muitas possibilidades de acompanhamento de atividade física. Né? Você pode ter grupos de acolhimento, você não necessariamente precisa trabalhar com individual. Né? Grupo de acolhimento de mães, por exemplo, de mulheres, de homens trabalhadores. É muito recente uma legislação a respeito do cuidado de saúde mental nas empresas, então isso vai começar a acontecer. E vai haver uma mobilização, pelo menos é o que a gente espera, uma mobilização nas empresas para discutir e acolher saúde mental. É interesse absoluto deles, né? Eu acho que das empresas. Exatamente. Né? Mas, de maneira geral, eu acho que a estrutura social olha para isso como uma questão de segunda ordem. Não é prioridade. Mas nós estamos Porque não começando aparece, a ser, né, Carolina? Não aparece a princípio. Claro. Outro dado que foi muito importante, acho que foi dessa semana, que os afastamentos do INSS, a grande maioria estão baseados em doenças mentais. Então, é realmente um problema de saúde pública. Eu gosto muito da ideia de antecipar o adoecimento, né? Então, A previsão, né? a Prevenção. E tem coisas muito básicas que a gente pode fazer, como o olhar no trabalho, um olhar mais cuidadoso para esse funcionário, né? A possibilidade, por exemplo, das mães terem esse tempo de cuidado com os filhos. É a atividade física que salva as pessoas, né? Elas terem acesso a espaços, né? Não precisa pagar para ir a um clube, a uma academia, isso ser feito em espaços, em parques, né? Hoje uma boa parte das cidades do interior, principalmente, tem seus espaços, né? Verdes e de esporte e tudo mais. Sim. Alguns mais acanhados, ninguém tem nem todas as cidades têm o privilégio de ter um parque do Sabiá, como Uberlândia tem, mas a gente sabe que no interior afora, aqui em volta, tem muito espaço bacana para cuidar disso.
Carolina, o burnout, como é que você vê isso? Como é que você acompanha isso junto da moçada lá com que você lida na escola? E como profissional também. Eu enxergo o burnout muito no recorte do trabalho, né? Sim. Do mundo do trabalho. Uhum. O burnout tem tantas camadas para a gente falar dele, né? Esses dias a gente está numa mesa assim, de amigos, a gente estava conversando, né? E se comparando com o trabalho dos nossos pais. Né? Os meus 2 pais sempre foram muito trabalhadores, trabalhavam muito, mas eles chegavam às 8, às 18, eles chegavam em casa. Eu hoje, eu saio às 8 de casa, eu chego às 10 da noite. Então, assim, para você conseguir se manter, né, do jeito como as coisas se colocam. E eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Né? Não estou nem de perto próxima à realidade da brasileira, né? Me comparando com outras mulheres. Sim. Então, existe hoje uma demanda de trabalho para você conseguir se sustentar que ela é exaustiva. Por isso que as empresas precisam começar a olhar para isso. Olhar para formas de trabalho que essas pessoas podem estar mais integradas. Existe uma coisa que é esse lugar da onde eu deveria estar e da onde eu realmente estou, né? Do que, sabe essa coisa do influenciador? Sim. Bem-sucedido? Uhum. Que a gente nunca vai chegar naquele lugar que ele acorda 5h30 da manhã, aí ele corre, aí ele chega em casa, toma um café da manhã saudável, aí vai trabalhar e é sempre produtivo e tem uma performance assim fabulosa. Você é uma pessoa comum. Você está custando a dar conta do básico. Só que hoje... Do arroz com feijão. Exatamente. Né? Só que hoje isso a gente entra em contato com esse tipo de conteúdo o tempo inteiro. Então, é uma sensação de fracasso constante. Tem gente que perde tempo, né, ficando ali olhando meus seguidores. Pô, o número de seguidores Sim. aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu. Sim, e se comparando com um padrão que é impossível de produtividade, né? Tem gente que vive disso, né, Carolina? Tem gente que vive disso. E bem, né? Só que a questão é, será que é verdade aquilo ali? Será que, né? E a gente lida com uma pessoa ideal, que eu nem acho que aquela pessoa é verdadeiramente daquele jeito, e a gente se exige ocupar um lugar que só vai nos arrasar, né? nos gerar o sentimento de fracasso. Sim. Então, eu acho que tem uma questão da exaustão no trabalho, tem uma questão do ideal de produtividade, né? E acho que uma falta de sentido. Porque a gente se descolou do que a gente deseja. Uhum. E isso é muito ruim. Sabe quando você é bombardeado o tempo inteiro daquilo que você deveria ser? Então, você deveria ser uma psicóloga assim, assada, Só que eu não sou assim. Então, eu me perco da onde eu gostaria de estar. A gente fica sem sentido. Vai num automático. Então, eu acordo, eu trabalho, eu chego em casa cansada, eu durmo. Então, você vai se perdendo de quem você é. Eu gosto de usar aquela metáfora. Tem um joguinho que você vai empilhando as pecinhas. Sim. Terremoto, acho que chama. E você vai tirando. Aí você tira o seu hobby. Aí você tira a sua leitura. Aí você tira o tempo com sua esposa. Aí você tira o momento com suas filhas. Aí você tira o sono. Aí você bota excesso de... Só tem uma chance de despencar. Aquele negócio vai despencar. Claro, você tirou a base da... Você tirou tudo que te constrói. Então, eu acho que viver no automático é extremamente perigoso. A síndrome do pânico, Carolina, atinge muito o pessoal mais jovem também? Porque a gente sabe que o pessoal mais adulto, né? Uhum. Vamos dizer assim, tem muitos e muitos casos que a gente
já debateu aqui, no meio da meninada, tem muito Sim. isso? Tem muito, porque a síndrome do pânico é um avanço aí dos processos de ansiedade, né? E, e muito na perspectiva de que são crianças e jovens, como eles foram. A palavra não é protegido, mas eu vou pensar na palavra melhor. Aham. Mas como durante a maioria do tempo eles não foram levados a viver os conflitos da vida, eles se fragilizam. Então, o que a gente percebe, eu não estou querendo dizer que não é legítimo o que aqueles meninos sentem, mas eu percebo que se a gente fortalecesse as crianças, elas lidariam melhor com situações de conflito. Então, o que acontece? Elas vão esbarrando em situações que geram ansiedade e aquilo vai ganhando uma amplitude que perde-se o controle. Eu acredito que muita gente brinca, né, que é a geração Nutella. É, Mais ou menos isso. é na perspectiva de que a gente tem protegido muito Sei. eles de situações na intenção de cuidar, só que isso não é amor. Essa proteção, ela vulnerabiliza as crianças, né? Eu já ouvi de uma mãe falando, mãe que mora em condomínio, porque eu trabalho com esse público, né? Sim. É a realidade deles. Tá certo, tá errado, mas assim, quem mora em condomínio, ela falou, minha filha foi atravessar uma rua com 13 anos. É uma redoma, né? Como? Se atravessar uma rua foi com 13 anos, como é que vai ser o resto das coisas? Então, essa fragilização, ela leva a processos de ansiedade graves. Porque é assim, o que a gente precisa entender as questões de transtornos emocionais, elas têm um arcabouço biológico, lógico, que são todas, essas substâncias que Tem um ditado antigo, né, que falava pelo menos, que eu crio meu filho para o mundo. pois é. Eu acho que é o correto Aham. no meu entendimento, né? Que o seu filho, um dia, ele vai sair do ninho e vai caçar um voo próprio, né? Uhum. E tem muita família muitos pais que não pensam dessa forma. Eu conheço um punhado aí que está criando essa meninada que mal consegue atravessar uma rua. Né? A gente vê muitos sinais de que isso está acontecendo com as famílias e com os jovens, né? A gente vê um fenômeno que antes as famílias pressionavam os filhos, a gente quer que vocês estudem numa universidade federal, e que realmente isso sempre foi difícil. É complicado passar numa universidade federal, você tem que estudar, você tem que se dedicar, ainda mais nos cursos mais concorridos. Sim. Hoje a gente ouve pais falarem, eu não quero que meu filho sofra, eu vou garantir isso de uma forma mais fácil. Eu não estou falando que não tem universidades pagas boas, tem Paga um curso excelentes. particular e já fico livre de Eu acho problema. ótimo. Você quer estudar numa universidade particular, que seja, que vai te dar um curso bom, que bom. Agora, o motivo está errado. Eu vou estudar lá porque tem um curso bom, tem professores bons, mas não para eu proteger meu filho de um possível sofrimento. Você concorda comigo que você atrasa só o sofrimento, que o sofrimento ele vai acontecer. Profissionalmente, o pai vai aparecer lá e preservar? O psiquiatra, acho que é psiquiatra mesmo, o Léo Freiman, ele tem um pensamento muito particular a respeito Sim, ele é enfático. dessa questão. Ele fala que quando você vê um cara de sucesso, um executivo de sucesso, um profissional que alcançou a plenitude do sucesso, da realização profissional, aquela coisa toda, aquele cara teve uma mãe chata. Sim. Um pai chato. Uhum. Né? É aquele que, mãe, eu quero ir no show tal. Não, não vai não. Ah, mas o fulano vai. O fulano vai. Não, a mãe dele deixou, agora eu não deixo e pronto. Isso. É um pouco radical, vamos dizer assim, mas funciona. Eu adoro algumas radicalidades dele. Adoraria. Um dia eu chego lá. Eu acho que ele está, da maneira dele, chacoalhando as famílias. Sim. Porque as famílias precisam ser chacoalhadas. Gente,
Como é que é isso? Nós vamos ficar protegendo esses meninos até que, sabe, não dá. É criança de 8, 9 anos que não amarra um tênis. Não dá. Então, ele traz uma perspectiva muito interessante dessa firmeza do pai, sem ser duro. Porque isso eu acho que a gente ganhou de gerações anteriores. Você não precisa ser violento, mas você pode ser firme. Ele fala que fica mais barato, né? Fica mais barato endurecer hoje. Fica mais barato. Do que ter que consertar lá na frente. Existem processos que a gente não pode preservar os nossos filhos. Então, se ele gerou um conflito na escola, ele precisa dar conta de resolver aquilo. Porque não fui eu, enquanto pai, que gerou. Se ele teve uma atitude violenta com relação a um colega, ele vai ter que se desculpar. E ele vai ter que sofrer as consequências daquilo. Vai ter que se responsabilizar, né? Tem que se responsabilizar. Então, ele fala umas coisas bem interessantes. E são coisas básicas, né, Carolina? Que às vezes a gente acha, pô, mas é o básico. Eu acho que ele traz alguns temas. Eu acho que é uma referência para quem está nos ouvindo. Tem algumas pessoas discutindo isso de maneira muito séria sobre família. Tem alguns pediatras que estão discutindo o uso de celular. Eu acho importante as pessoas terem referências científicas de gente que está estudando isso para se sentir mais seguro. Porque é uma preocupação que tem que ser geral, né? Sim. Porque é o futuro, né? Uhum. Como é que futuro que a gente pode esperar com um pessoal que não tem responsabilidade, que não sabe o valor do dever, por exemplo. Uhum. Às vezes é muito direito, mas o dever fica ali no cantinho. Né? Complicado. Exatamente. Carolina, o microfone está à sua disposição, viu? Para outros esclarecimentos que você queira fazer. Foi um bate-papo gostoso até agora, viu? E eu espero que o nosso pessoal tenha gostado, com certeza gostou. Eu queria só fazer um recorte de como a escola está fortalecendo os alunos. Porque não é... Lógico que o Gabarito tem um trabalho muito sério, mas é uma discussão das escolas. Se a gente pegar as gerações, né, as gerações que a gente chama dos baby boomers, né, as gerações anteriores à tecnologia, a lógica da vida era muito linear. Então, eu tinha, assim, eu estudo, eu vou para a faculdade, eu vou trabalhar em determinados cursos, poucos cursos que eram procurados, aí eu vou me casar, vou ter meus filhos, essa coisa da aposentadoria, né? A partir do advento da tecnologia, da globalização, como você mesmo disse, essa realidade caiu por terra. As coisas ficaram muito voláteis, né? Assim, muito frágeis, muito volúveis. Então, estar nesse mundo é mais complicado. A escola hoje, até pelas normativas do MEC, nós precisamos ter espaços na escola para discutir questões socioemocionais. E eu tenho o privilégio de fazer isso na escola. Legal. É uma alegria, né? Desde os muito pequenininhos, da educação infantil, discutir, né, a relação com os amigos, do cuidado, né? De nomear as emoções, deles saberem o que é raiva, o que é tristeza, deles saberem Deve ser fascinante isso, é bom né, demais. É muito bom. É gostoso conversar, né? Que a gente acha que a criança não dá conta disso, mas ela dá. E elas falam coisas muito interessantes. Aí, do Fundamental 1 também, a gente já discute mais autonomia, respeito, empatia. Para no Fundamental 2 e médio, já focar no projeto daqueles meninos. Isso está dentro do currículo de escolas públicas e particulares. É aquilo que eu te disse, não tem como a gente não tocar mais nisso. Nós temos uma epidemia de adoecimento mental na juventude e a escola se responsabiliza também pela prevenção disso, porque é uma das instituições que precisa cuidar, né? E esse trabalho tem sido feito com muita seriedade. É muito interessante ver isso, rebate nas famílias, nos estudos, né, nas relações entre os colegas. É muito, muito importante esse trabalho dentro das escolas. Eu costumo dizer que a escola ela faz o polimento, né, da educação daquele trabalho que foi desenvolvido com aquela criança, com aquele aluno lá em casa. Né?
E eu queria deixar Vai uma lá. fala para as famílias de que a gente pare um pouco, sabe, durante a semana, dentro da rotina das casas mesmo, parar para as pessoas eles se olharem, se escutarem, porque o adoecimento mental ele é silencioso. Então, quando você para na sua casa, jantar junto, sabe aquela coisa, assim, ter Aham. uns pequenos rituais, alguma brincadeira, algum esporte, qualquer coisa que as famílias conseguirem fazer para que elas possam ter essa Deixar o escuta. celular um pouco de lado, né? Celular longe, né? E quanto mais longe conseguir, É. mais terem esse espaço de acolhida. Isso também os estudos apontam que as crianças têm sentido falta dos pais, né? Eu acho que sucesso financeiro é muito bom, mas ver os nossos filhos bem é fantástico, né? Tem que ser uma prioridade. E como a gente tem ouvido e visto histórias por aí de gente que tem um sucesso financeiro lá em cima, mas A a família vida, está destruída, né? a vida pessoal está arruinada. É isso. Maria Carolina Tomé, foi um prazer enorme tê-la aqui em nosso Dose de Saúde de hoje. Viu? Muito obrigado, tenho certeza que o conteúdo que você dispensou para o nosso pessoal que nos acompanha foi de muita importância. Viu? Obrigada, Muito Olê. obrigado, parabéns pelo trabalho que Obrigada. você tem desenvolvido profissionalmente. Tá? Obrigado. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Até a próxima.